elasticidade das suas vestes, a irradiação de compaixão e ternura, convidando-o a adentrar-se no recinto, onde era guardado com respeito e afetividade, sendo permitida também a entrada de alguns membros do seu séquito que, confessamos, era estranho e sombrio. Carregando o volumoso número de pergaminhos amarelecidos e gastos, entregou-os a um dos auxiliares, seguindo após anfitrião gentil. 10 outros sacerdotes das antigas seitas que se derivaram do judaísmo na Europa, igualmente tiveram acesso à sala que os aguardava, enquanto ficavam, furibundos e agitados, os demais membros da estranha caravana de honra e a malta de desesperados servidores e subalternos. Nesse comenos, o diretor espiritual dos trabalhos exorou a Jesus. Senhor Jesus, augusto mestre. Embora as sombras da ignorância predominem em nosso mundo interior, permite que a sublime claridade do teu inefável amor nos inunde de esclarecimentos, libertando-nos da perversidade que persiste, dominadora. Não somos outros espíritos, senão aqueles réprobos que te negamos, mais de uma vez, embora situados nas fileiras do teu evangelho, assumindo compromissos perniciosos que nos envergonham até este momento. Hoje, novamente convocados pela tua misericórdia, ao serviço iluminativo, sentimos a fragilidade em que nos demoramos, e, por isso, deixamo-nos conduzir pelas tuas santas mãos, cobrindo as pegadas luminíferas que ficaram pelos caminhos, sinalizando a tua passagem pela terra. Ajuda-nos, portanto, a ajudar, socorrendo aqueles que foram nossas vítimas quando defraudamos a tua mensagem, infelicitados pelos interesses sórdidos da nossa mesquinhez. Torna a nossa palavra, suave e enérgica, os nossos sentimentos, elevados e meigos, a nossa mente, lúcida e compreensiva, a fim de que não venhamos a dificultar a concretização dos teus planos para com os infelizes, que somos quase todos nós. Raiando a nova madrugada, propicia-nos incomum felicidade de ampliar os horizontes ainda em sombras para a luz da verdade de que te fazes portador. O irmão, que iremos receber, ao lado de outros que tombaram nos fossos profundos do ódio, guarda as lembranças do que lhe fizemos ontem, quando conspurcamos o teu nome com as nossas paixões. Apiada-te de todos nós, os teus servos humilíssimos, e sê conosco a partir deste momento, através dos teus mensageiros sublimes, a fim de que lhe consigamos melhor contribuir na tua seara fecunda. Que assim seja. Ao silenciar, apresentava a emoção que a todos nos tomara. Uma indescritível onda de paz dominava-nos a todos, que nos encontrávamos unidos em suave harmonia de enternecimento. Chegando ao recinto, devidamente protegido por correntes fluídicas cuidadosamente distribuídas em torno do edifício e, em especial, da sala mediúnica, o desafiador iracundo não pôde sopitar os sentimentos infelizes de que se fazia portador, exigindo mais consideração e destaque, no que, certamente, não pôde ser atendido. Seja bem-vindo à casa de Jesus, saudou-o, propositalmente, Dr. Silvio, demonstrando respeito e amizade. Não me fale esse nome, reagiu, totalmente esfogueado, porquanto não tenho a mínima consideração por essa nefanda criatura mitológica da tradição dos dominadores da terra. E permitiu-se estertorar em estrondosa gargalhada. Embora houvesse reação de todos os recém-chegados, que se puseram a blasfemar, Dr. Silvio acercou-se do médium Josival, que se encontrava em semitranse, e, antes mesmo que o sumo sacerdote se desse conta, foi atraído ao seu campo perispiritual, como uma limalha de ferro à ação do ímã. O médium em incorporação atormentada, moveu-se, tomando uma atitude arrogante, enquanto o espírito gritava: caímos numa cilada típica dos nefastos cristãos de todos os tempos. Avancem e ataquem os infelizes traidores, rápido. Movimentaram-se os demais convidados, sem qualquer facilidade, porque as energias ambientais impediam-nos de tomar as atitudes para as quais se haviam preparado,
permanecendo imobilizados pelas vibrações que lhes eram dirigidas por todos os presentes. Ante a impossibilidade, puseram-se a gritar em situação deplorável de desespero, esperando ser ouvidos pelos asseclas que permaneceram fora do recinto, e que os acompanharam, mantendo a expectativa de uma batalha a céu aberto. Dr. Silvio manteve-se tranquilo, e após muito breve momento entre as acusações do comunicante e os seus acompanhantes, respondeu com bondade irrepreensível: não tem fundamento a sua afirmação de que os traímos, atraindo-os para uma cilada, porquanto o desafio partiu do respeitável amigo, desafio que aceitamos para um encontro de esclarecimento, não para uma batalha que caracterizasse o Armagedon bíblico, a que se apega, em plano de vingança e de guerra. Não ficarei aqui, reagiu com ferocidade, retorcendo-se nos equipamentos mediúnicos, ouvindo suas arengas muito conhecidas minhas, vítima que foi, mais de uma vez, dos argumentos mentirosos dos infames cristãos. Batamos em retirada. Muitas vezes, o recuo é a melhor estratégia num combate, especialmente quando a tropa é vítima da vilania e da sordidez do adversário que atraiu para o fosso de torpe armadilha. Nunca os cristãos terão qualquer tipo de dignidade para o enfrentamento com a verdade que se encontra na Torá, e jamais nas falsas palavras desse adversário de Israel, que foi justamente castigado. Confesso-lhe, amigo e irmão, que não existe em nós nenhum sentimento inferior em relação à sua pessoa. Aceitando a sua oferta de decisão em torno da peleja que se alonga pela noite de alguns séculos, o nosso é o desejo da fraternidade e da paz. Reconhecemos o seu poder nas regiões infernais onde se homesia com outros espíritos que foram vilmente enganados e traídos no passado, quando ainda nos encontrávamos dominados pela ferocidade das paixões inferiores. O tempo correu na ampulheta das horas e todos mudamos. Penso que, para melhor, porquanto a clara mensagem de Jesus, por fim, alcançou as paisagens da nossa mente e o país dos nossos sentimentos. Suplicamos-lhe, bem como a todos aqueles a quem magoamos, o perdão sincero, reconhecendo o nosso erro lamentável e de graves consequências. Honestamente arrependidos, desejamos demonstrar a nossa transformação moral, recebendo-e a todos quantos anelem pela paz que não fruem desde há muito, paz de que Jesus é o único possuidor. Não volte a pronunciar esse nome, revidou furibundo. Lamento não poder atendê-lo, porque o servo não é maior do que o amo, nem o escravo melhor do que o Senhor. Jesus é o nosso caminho, nossa esperança de libertação total, nosso porto de segurança. Fosse ele tudo isso, resmungou, irônico, e eu não estaria aqui, constrangido e impossibilitado de fazer o que me apraz, confirmando a minha desconfiança em relação a ele e à escória que o segue. Ocorre que o amigo, esclareceu, paciente, trazia planos de belicosidade, utilizando as armas do ressentimento e da vingança, instrumentalizado por outras de caráter destrutivo, conforme as manipula na área que lhe parece pertencer. Deflagrada está a guerra, ripostou, com os olhos fora das órbitas, deixando que a máscara fivelada da face desaparecesse, e venceremos os adversários, não permitindo que mais se expanda a nefasta doutrina agora renascida no Espiritismo, essa peçonhenta herança do maldito cristianismo dos padres e príncipes da igreja enganosa. De fato, respondeu o nobre esclarecedor, o Espiritismo ora esplende nos céus do planeta, confirmando a promessa de Jesus, de que não nos deixaria órfãos, o que realmente aconteceu. O seu amor e a sua compaixão permitiram que fossem revistas as páginas que ele escreveu no Santuário da Natureza, através das palavras sublimes e dos exemplos inigualáveis, e que nós adulteramos, adaptando-as aos nossos interesses miseráveis, dando lugar a uma doutrina muito distante da sua legitimidade. Como, porém, nunca é tarde para se recomeçar, refazer caminhos e corrigir enganos, estamos empenhados no compromisso da reabilitação. Palavras e palavras, que não alteram os atos ignóbeis do passado,
nem alteram os nossos planos de desforço, explodiu, caviloso. Erguendo o médium em atitude ameaçadora, interrogou com hostilidade irrefreável: veja a paisagem da terra infeliz. Onde estão a mansidão e a cordura, a compaixão e a misericórdia, tão decantadas? Não vê, por acaso, o que ocorre num mundo rico de poderes ilusórios e de degradação? Em que lugar se ocultam os discípulos do crucificado portador de muitas culpas, que os engabelou com as suas palavras e promessas vãs? Sim, vemos a presença da luz onde predominava a treva, do amor onde o ódio semeava a destruição, da ternura no lugar em que a agressividade reinava e do trabalho de reconstrução sobre os escombros das glórias mentirosas do passado. Anunciam-se novos tempos, quando o sofrimento cederá lugar à alegria de viver, e quando os sentimentos entorpecidos oferecerão campo à floração dos elevados ideais da dignificação humana. Essa lamentável situação será questão de pouco tempo, para ser resolvida, porquanto, momento chega em que a Terra e os seus habitantes serão constrangidos a alcançar patamares superiores de evolução. Quando os filhos de Alcione se instalarão, expulsando os terrícolas? Indagou, dominado por refinado sarcasmo. Não exatamente conforme assinalado. Estamos recebendo visitantes de outra dimensão, que se propõem a ajudar-nos nas transformações que já se vêm operando no planeta, porque a lei que vige no universo é a da harmonia, da solidariedade, dos princípios morais estabelecidos pelo Pai Criador. Gargalhada horripilante estrugiu por entre os lábios deformados do ser que se comunicava, agora apresentando-se em toda a sua hediondez de fera, vítima que se permitira ser da licantropia. Vimos o médium vergar-se e uivar dolorosamente, apresentando o comportamento lupino. Um odor fétido tomou conta do ambiente, à medida que os demais acompanhantes do antigo rabino sofriam equivalentes modificações. Passamos a aspirar uma psicosfera pesada, muito densa, quase asfixiante. Enquanto isso ocorria, os diversos membros da reunião em prece de profunda intensidade, tomados de compaixão e sinceramente tocados pelo espetáculo doloroso, lentamente geraram vibrações que diluíram as densas névoas psíquicas, e, inopinadamente, entre dentes, em convulsão, o comunicante estridulou: nada agora me deterá. Voltaremos a encontrar-nos, infame e traiçoeiro. Noutro lugar. Sim, redarguiu nosso benfeitor, encontrar-nos-emos, sim, no seu reduto. Como se fosse arrancado violentamente, desprendeu-se do perispírito do médium que, por pouco, não tombou ao solo, não estivesse doutor Silvio em vigília, amparando-o e pondo sentado em postura equilibrada. As outras entidades que o acompanharam, igualmente foram atraídas na mesma onda vibratória e a sala, a pouco e pouco, voltou a adquirir a harmonia inicial. Deixando revelar a emoção de júbilo, nosso mentor explicou-nos, estava programada essa reação, porquanto, em realidade, não tivemos aqui o antigo sacerdote Eliashim Ben Sadoshi, mas um clone dele, um espírito que lhe assimilou as características com o objetivo de enganar-nos, já que, no seu reduto, ele acompanhou todos os lances do nosso encontro. Hábil e astuto, não quis correr o risco de um enfrentamento direto, enviando, primeiro, simuladores do seu reino de horror, fortemente vinculados à sua poderosa mente, que os arrancou do nosso recinto, com a permissão dos nossos guias, sem dúvida, para que não descobríssemos a farsa. Como em nossos labores espirituais a violência é desnecessária, e não nos cabia evitar a evasão dos visitantes, foram tomadas providências para que o diálogo se prolongasse pelo tempo apenas necessário para que ocorressem as metamorfoses, diluindo-se as máscaras fluídicas de que se utilizaram para ocultar a atual identidade. O enganador é sempre alguém que se equivoca, iludindo-se, enquanto supõe estar ludibriando o seu próximo. Consideramos exitosa a tarefa sob as bênçãos de Jesus,
que terá seu natural prosseguimento em ocasião oportuna que virá. Prossigamos em nosso abençoado labor. Refazendo a concentração de todos, vimos a irmã Arlinda, veneranda trabalhadora com mais de meio século de dedicação à causa do bem, entrar em transe e passar a eliminar energia em forma de ectoplasma, pelos orifícios naturais da face, formando um espírito nobre que, banhado de azulina luz, condensou-se no recinto saturado de vibrações perfumadas e elevadas. Tratava-se de um embaixador de Ismael, guia espiritual do Brasil, que logo se fez identificar, trazendo o apoio do nobre mentor. Irmãos queridos, guarde-nos Jesus na sua paz e misericórdia. As vossas preces alcançaram as regiões felizes, e o anjo benfeitor do Brasil enviou-nos, a fim de receberdes o seu apoio honroso, na bendita realização a que vos entregais. A pátria do Cruzeiro desempenhará o seu papel cristão no cenário do mundo conturbado da atualidade. Missionários do amor e da libertação de consciências encontram-se renascidos entre vós, com a tarefa de devolver ao mundo a mensagem gloriosa do suave e doce Rabi Galileu, que sofreu as previstas modificações ao longo dos séculos. Comprometidos com a verdade, têm a tarefa de viver o que ensinam, trabalhando os metais da alma, de forma a moldá-los às novas finalidades. Embora os caminhos ainda permaneçam com espinheirais dominando-os e pedroços em todo lugar dificultando a marcha, esses peregrinos do dever encontram-se forrados de coragem e de destemor para não se deterem em momento algum, avançando sempre. Espíritos missionários de outras eras, acostumados à austeridade e à renúncia, inspiram-nos em favor do êxito no desiderato. Incompreendidos e malsinados, sofrendo escárnio e enfrentando desafios colossais, avançam confiantes no resultado feliz do empreendimento com o qual se comprometeram desde antes do berço. A sua palavra é vibrante e os seus exemplos dignos sensibilizam os públicos que os ouvem e as pessoas que convivem com eles reconhecem que estamos realmente no limiar de um novo tempo de amor, de paz e de verdade. Não mais os engodos de outrora, nem as louvaminhas da viagem equivocada ao reino da ilusão. A seriedade e os sacrifícios são-lhes as condecorações que carregam nas vestes da alma, identificando-os como seguidores de Jesus, que não teve outra escolha entre a glória mentirosa da terra e a cruz libertadora que o reconduziu à imortalidade em triunfo. Percorrem os mesmos caminhos do passado, nos quais deixaram pegadas assinalando crimes e vícios, que ora deverão apagar, sobrepondo as luminosas propostas do amor sem jaque da verdade sem disfarce. Vinculados psiquicamente à nossa esfera, recebem contínuo estímulo para não esmorecerem nas lutas difíceis, nem se desviarem do roteiro que percorrem, animados pelo espírito da alegria e a compensação da paz interna. Perseguidos pelos adversários da luz, equipam-se com os instrumentos de defesa, que são a oração e os atos enobrecidos. Mesmo quando a grande nação brasileira mergulha em abismos de devassidão, de corrupção, de desrespeito aos códigos da justiça e da honradez, fase passageira do seu processo de evolução, Ismael, compassivo, intercede, junto a Jesus, em favor de todos, confiando nos reajustamentos que já se vêm operando com uma nova geração de mulheres e de homens de bem. Certamente, o mesmo ocorre nos diversos países da Terra. No entanto, ao Brasil coube, por determinação do Mestre incomparável, a tarefa de devolver ao mundo a sua mensagem de misericórdia e de libertação total. Porfiai, pois, nos objetivos abraçados, sem jamais temerdes as forças do mal, que se diluem como a neblina ante o calor do sol da verdade, instituindo o período do amor como essencial para a felicidade de todos. Tendes sido objeto de ciladas e traições, de testemunhos que guardais em silêncio, nunca revidando ao mal, sempre compreendendo que sois discípulos daquele que não se defendeu das acusações indébitas que lhe foram atiradas na face, sendo-vos, portanto, um modelo a seguir. Solidão, desapreço,
sofrimentos íntimos por anseios que se não converteram em realidade são as injunções a que fazeis jus em decorrência do vosso comportamento em outras passadas reencarnações. Mantende, hoje, o brilho da alegria e da bondade na face e no sentimento, gerando harmonia onde quer que vos apresenteis. Nunca experimentareis abandono, nem sofrereis a ausência dos vossos guias espirituais afetuosos, que seguem convosco até a conclusão da tarefa encetada, quando retornareis à grande pátria espiritual. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde sempre, vosso irmão e servidor, Bittencourt Sampaio. Enquanto enxugávamos as lágrimas espontâneas, diluiu-se a luminosa figura do espírito embaixador de Ismael, deixando aragens fluídicas de peculiar bem-estar, que a todos nos penetravam com efusão. Lentamente a médium recobrou a lucidez, consciente de que havia servido de instrumento à materialização de um mensageiro especial, agradecendo ao Senhor a bênção em sentido oração. Por nossa vez, não podíamos conter as emoções que se sucediam em calidoscópio de lembranças afetuosas que procediam da última existência, na Terra, quando tivemos ocasião de ler as obras escritas por esse venerável mentor, antigo presidente da Federação Espírita Brasileira. Chegando a hora do encerramento das atividades, Dr. Silvio comunicou ao dirigente que orou, comovidamente, despedindo-se de todos nós até a próxima oportunidade. A sorridente face do sol ainda não se apresentara, mas os seus cabelos de luz já desenhavam sinais nas sombras antes em predomínio na noite. 21. As batalhas difíceis. As nossas conversações, após a memorável reunião, abordaram o tema da mistificação dos espíritos infelizes. Tomado de surpresa ante o desmascaramento do perverso visitante, indagamos ao lúcido diretor do nosso trabalho. Como se atrevem esses companheiros a tentar expediente de tal porte, em um encontro de alta magnitude, conforme aquele do qual tivemos a felicidade de participar? Por outro lado, como se deu a diluição da máscara de que se utilizava o infeliz amigo, procurando ocultar a sua realidade? Nosso benfeitor amigo, sempre aguardando as nossas indagações, solícito, esclareceu. A ignorância é a inspiradora da astúcia, que procura escamotear-se, assumindo equívocos lamentáveis. Pretendendo criar-nos embaraços, o Rabino Elashim preparou a farsa. Cuidou, ele próprio, de produzir por ideoplastia o disfarce do seu asecla, utilizando-se da hipnose e da autofixação mental do paciente, criando a sua imagem e deixando-se amoldar a mesma. Com esse recurso, o seu embaixador foi preparado para o cometimento, unindo a arrogância peculiar aos infelizes à hipocrisia, a que se encontra acostumado, na furna onde se refugia. Demorando-se na incorporação mediúnica, as energias saudáveis do médium contribuíram para a diluição do disfarce, ao tempo em que a irritação de que era tomada, restituía-lhe a condição normal de desvairado, vitimado pelo fenômeno da licantropia, a que se adaptou ao longo dos séculos, tornando-se a sua transitória realidade. É natural que nos dessemos conta da ocorrência desde os primeiros momentos, em razão da emanação vibratória que dele se exteriorizava, assim como da sua débil argumentação. Encontramo-nos, nessas atividades, quase sempre, em campo minado, sendo necessária a vigilância em favor da compaixão e da verdade. Desse modo, insistimos no seu ponto nevrálgico, isto é, naquilo que mais o irritava, que era o nome de Jesus Cristo, produzindo-lhe desgaste emocional e desajuste, conforme aconteceu. Nunca deveremos olvidar que os mensageiros do mal e aqueles que mal se comportam, que, para eles, tudo é válido, desde que corresponda aos anseios dos seus objetivos. Não consideram os métodos dignos, porquanto transitam pelos estreitos caminhos da sandice, incapazes, portanto, de decidir entre o que se constitui ético e aquilo que não o é. Em razão do acontecimento, voltamos a indagar, o labor deverá continuar, oportunamente,
nas furnas da intimidade do planeta, onde se resguarda e mantém o seu triste império de loucura. Sem apresentar indisposição, sempre preparado para educar e instruir, o amigo respondeu, generoso. Considerando-se a robustez do império de sombras e de desaires, não nos será fácil e prudente, por enquanto, uma incursão ao seu reduto. Recordemo-nos que, desde o fim do século XV, que o sofrido amigo vem trabalhando com outros réprobos, para desforçar-se daqueles que o magoaram, transferindo a responsabilidade para o Marte da Galileia. Trata-se, sem dúvida, de um verdadeiro Estado com todos os mecanismos de sustentação da sua política de ódio, com a organização administrativa, numa comunidade constituída por centenas de milhares de desditosos, alguns ali refugiados por vontade própria, outros arrebatados compulsoriamente, onde são submetidos a aflições inomináveis, qual ocorre nas culturas bárbaras sob o comando de déspotas insensíveis. Não nos cumpre violentar os códigos do amor, pois a nossa vontade, ainda que imbuída das melhores intenções, não está acima das soberanas leis de justiça e de misericórdia, das quais ninguém foge. Deveremos aguardar o transcorrer dos dias, a fim de avaliarmos o efeito do nosso primeiro contato direto com o mandatário da comunidade, conforme ocorreu, através do seu símile desnorteado. Recordemo-nos que essa luta pode ser considerada de relevante importância, tendo em vista a revolução moral que se opera no planeta, neste momento em que nos encontramos em plena transição de um para outro tempo. Os nossos irmãos irão recrudescer as agressões aos servidores do Mestre, assim como contra a sociedade em geral, pensando em alcançar as vitórias da insensatez e do horror, gerando distúrbios psíquicos e emocionais, estimulando as tendências inferiores das criaturas humanas. Esperam as respostas em forma de desalinho moral sempre crescente, culminando na violência doméstica, urbana, nacional e mesmo internacional, por meio das guerras calamitosas em que se comprazem. Ouvidam que o progresso é inevitável e que o mal tem efêmera duração. Na alucinação que os toma, perderam a faculdade de raciocinar com discernimento, nada mais vendo, além das suas construções desafiadoras e suas lutas sem quartel, arrebanhando sempre novos adeptos, como vítimas ou solidários. Nosso objetivo é diminuir os efeitos de tão rude comportamento no organismo social, libertando das malhas obsessivas aqueles que nelas tombaram por insensatez e leviandade, diminuindo, dessa maneira, os males que têm lugar na sociedade contemporânea. A solução final está nas mãos do comandante da barca terrestre, nosso Mestre e Senhor. Não havia lugar para novas interrogações, desde que outros deveres o requisitavam. Permanecemos em nosso centro de atividades, e enquanto não éramos convocados para novos cometimentos, reunimos-nos Lopes Neto, Ivon, outros amigos e nós, resolvendo visitar algumas instituições dedicadas ao bem, algumas públicas, governamentais, outras pertencentes a organizações não governamentais, a fim de aprendermos com os companheiros dedicados às lições do bem servir. Elegemos, inicialmente, um hospital público, de emergência, e não pudemos ocultar o confrangimento que nos tomou conta, ao observarmos o volume de enfermos e sofredores, assim como a indiferença com que eram tratados. A sala estava repleta, assim como o corredor mal cuidado, onde predominavam o descaso para com a vida humana e a agressividade de alguns funcionários remunerados para bem servir. Desconsiderados nos seus direitos de apoio e de atendimento, os pacientes rebocavam-se nas dores mais diversas, lutando por uma vaga para chegar ao médico, normalmente disposto, talvez pelo cansaço ou pela saturação, demonstrando a falta de ética e de compaixão para com o próximo. Certamente, não se poderia atender a todos de uma só vez. Nada obstante, seriam possíveis a gentileza, a paciência e a misericórdia para com os aflitos. O intercurso entre encarnados e desencarnados era assustador.
A maioria dos pacientes apresentava dolorosos quadros de perturbação espiritual em variado grau de profundidade, desde as obsessões simples às subjugações e vampirizações pertinazes. Chamou-nos a atenção um senhor de 60 anos aproximadamente que se encontrava numa cadeira de rodas, no corredor estreito, banhado de álgido suor, com graves problemas cardiológicos, cuja esposa suplicava por atendimento de emergência. A funcionária mal disposta acusava o médico de ainda não haver chegado, não vendo outra, senão a alternativa de procurar socorro em outro nosocômio. Aprofundando a observação, constatamos que, ao lado da cardiopatia que se refletia em todo o aspecto do enfermo, um espírito feroz houvera-lhe atado correntes metálicas, que lhe apertavam o tórax, enquanto tentava asfixiá-lo. O olhar do vingador buscava hipnotizar o paciente, sugerindo-lhe mentalmente o suicídio como solução. O senhor estertorava sem forças para reagir, com a mente totalmente desvairada. Repentinamente sofreu um vagado, e estabeleceu-se o pânico, ante a gritaria de que alguém estaria morrendo sem assistência. Um enfermeiro, que caminhava pelo estreito espaço, correu em seu auxílio, massageando-lhe o tórax, na área cardíaca, enquanto o seu inimigo desencanado com a face espatibular, exultava de contentamento. Em agonia, a senhora que o conduzia pôs-se a suplicar o auxílio divino, e não tivemos outro comportamento, senão, o de nos aproximarmos e, enquanto Lopes Neto elevava o pensamento em comovida oração intercessória, Ivon Costa dispôs-se a aplicar a bioenergia, a princípio, em movimentos de liberação dos fluidos morbíficos que o asfixiavam, para, logo depois, transmitir-lhe vitalidade. Saindo, lentamente, do delíquio, banhado em suor e com expressão de horror estampada na face, o doente foi levado rapidamente à unidade de terapia intensiva, enquanto a balbúrdia permanecia entre os demais enfermos. Acompanhamo-lo, e notamos que o perverso vingador havia perdido, momentaneamente, o poder exercido sobre a vítima, em razão da energia benéfica do nosso companheiro espiritual. Mantinha-se, no entanto, vigilante, aguardando, quando nos acercamos e tentamos um contato mental com o mesmo, que logo disparou o verbo agitado em queixas amargas. Por incrível que pareça, arengou, quase insano, trata-se de meu filho único, se assim o posso chamar, homem portador de pequenos haveres, que eu era, porém vitimado pela asma desde a infância, há cerca de 30 anos, numa das minhas crises mais terríveis, desejando apoderar-se dos bens que me pertenciam, durante uma inesquecível crise de dispneia, o infame asfixiou-me com um travesseiro de plumas. Após o ato hediondo, que ninguém viu, voltou-me o corpo para a posição de quem se sufocara durante o sono. Não houve nenhuma suspeita, por ser conhecida minha velha problemática. Eu não podia acreditar, enlouquecido que fiquei, com o terrível quadro que se apresentou no dia seguinte. Durante o enterro do meu corpo, enquanto eu vociferava, infeliz, ele fingia chorar, lamentando a morte do seu genitor querido. Jurei vingar-me do miserável, o que venho fazendo com critério nos últimos 5 anos, quando lhe surgiu o problema do coração, talvez causado pelo remorso e pela perversidade. Não lhe darei tranquilidade até vê-lo aqui, ao meu lado, quando iremos ajustar contas. O amigo Ivon, sensibilizado com o drama do desencanado, tentou um diálogo, para o qual mesmo não estava interessado, permanecendo-lhe ao lado, como a serpente que hipnotiza a vítima para o bote certeiro. Quando os servidores da saúde compreenderem o grave compromisso assumido para com seu próximo doente, despertando para a realidade espiritual e se permitirem vincular a oração, a caridade, a inspiração, com certeza os hospitais se transformarão também em templos de misericórdia e de saúde integral. Acompanhamos, também, naquele caos, o trabalho sacrificial de muitos espíritos nobres, médicos e enfermeiros desencanados,
assim como familiares e amigos dos pacientes, procurando diminuir os graves danos decorrentes dos desmandos governamentais e da negligência de alguns servidores sempre mal-humorados. Compreendemos que nada mais poderíamos fazer, naquele instante, e após acompanharmos diversos outros casos estarrecedores do intercâmbio infeliz entre as duas populações, a terrestre e a espiritual, na área da saúde, rumamos a um lar de meninas, dirigido por uma ONG que desfrutava de elevado conceito ético na cidade. Não tivemos dificuldade em encontrar a instituição com uma boa arquitetura, sendo um edifício espaçoso e asseado, onde crianças que não conheceram seus pais albergavam-se. Tratava-se de um lar com 80 meninas com idades variadas entre poucos meses e 19 anos. O berçário muito limpo acolhia 12 pequeninas, naquele momento, após a refeição adormecidas, sendo vigiadas por uma servidora da casa. Algumas outras brincavam no pátio amplo e arborizado, enquanto diversas se entregavam aos deveres domésticos, auxiliando na cozinha e na copa, assim como também cuidando dos seus pertences. A diretora era uma senhora viúva de aproximadamente 55 anos, jovial e dinâmica, portadora de excelentes vibrações, simpática e sinceramente devotada ao labor a que se entregara, sem qualquer tipo de remuneração. De formação religiosa católica, pessoalmente mantinha-se vinculada a Santa Teresinha de Jesus, a quem entregava o seu trabalho, a fim de que fosse encaminhado ao Senhor, procurando infundir em todos que serviam na instituição os sentimentos de bondade, de cortesia e de amor para com as crianças, assim como reciprocamente. Diversas mãezinhas desencarnadas velavam pelas filhinhas, procurando auxiliar os servidores dedicados, enquanto outras, ainda em aturdimento, não compreendiam bem o que lhes houvera acontecido, mas davam-se conta da presença daquelas alminhas queridas. Espíritos bons e laboriosos, nesse clima de elevadas vibrações, contribuíam para o bem-estar de todos, mantendo a harmonia e alegria de viver que se manifestavam entre os que ali residiam ou apenas trabalhavam. Como resultado feliz, o serviço transcorria de maneira exitosa, enriquecedora, cheio de compensações emocionais. Fez-nos muito bem a visita, porque nos facultou constatar que o primeiro passo para a vitória do bem é a transformação moral da criatura humana para melhor, superando as más inclinações e adotando os comportamentos saudáveis. A grande e grave batalha sempre se há de travar nas paisagens íntimas de cada qual, a fim de que se lhe opere a instalação do amor e da verdade nos sentimentos. Não se trata de uma luta fácil, porquanto somos herdeiros de vícios e de desmandos que se prolongaram através dos milênios, até quando nos foi possível despertar para as emoções renovadoras e positivas, que devem predominar sobre as paixões animalizantes. Sempre tem havido preocupação em conseguir-se vitória contra os outros, aqueles que são denominados inimigos, quando os verdadeiros adversários se encontram escondidos ou desvelados nos rincões escuros de cada alma. Não foi, por outra razão, que Jesus acentuou a responsabilidade de cada um, quando informado da sua imortalidade e dos legítimos valores que dignificam e libertam a consciência. Por sua vez, o Espiritismo veio para despertar o ser para a vivência dos postulados nobres que se apresentam como as virtudes tradicionais, ampliadas pelas realizações de elevação moral e comportamental. Autovigiar-se, desse modo, constitui dever intransferível de todos aqueles que desejamos a concretização da ordem e do bem viver entre as criaturas terrestres, de modo a estarmos preparados para não dar guarida às intuições do mal, representado pelas antigas tendências, pelas sensações primevas, pelos terríveis vilões descendentes do ego, os filhos do medo, do ira e de seus sequazes. Renovados e alegres, demandamos outras entidades dedicadas ao bem e fomos visitar um lar de idosos dirigido por discípulos de um Consolador. Tratava-se de uma área arborizada nos arredores da cidade,
onde se havia construído 2 edifícios, cada qual com 2 pisos e diversas áreas entre jardins bem cuidados, com recantos adornados de bancos de ferro pintado, que serviam para convivência fraternal entre os internos. Um dos edifícios era totalmente dedicado aos pequenos e confortáveis apartamentos, ora masculino, ora feminino, evitando qualquer tipo de segregacionismo, tendo como referência os núcleos familiares convencionais. 2 apartamentos comunicavam-se, tendo sanitário entre ambos, de forma que poderia atender os residentes sem qualquer problema. 2 camas asseadas compunham um dormitório simples, tendo, ao lado de cada uma, pequena mesa onde se colocavam objetos de uso pessoal, fotografias de seres queridos, livros. Os pacientes, alguns em avançada idade, com os distúrbios da senilidade, assim como das enfermidades dilaceradoras, eram tratados com carinho e bondade. Diariamente havia estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, em cujas ocasiões o importante tema da morte era examinado criteriosamente, sem ameaças de punições no além-túmulo nem privilégios ao despertar-se fora da matéria densa. Tudo era realizado com grande simplicidade, mas com um carinho fraternal, que deixava transparecer a consciência do dever bem cumprido. Alguns enfermos em delírio gritavam ou blasfemavam, riam ou agitavam-se sob controle do médico de plantão, dos auxiliares e dos benfeitores espirituais que ali morejavam. Recepcionados pelo irmão Aurélio, encarregado da obra, porquanto fora o seu fundador, fazia mais de 50 anos, agora desvestido da matéria, tivemos a imensa alegria de percorrer todos os setores, ouvindo as explicações do amigo espiritual que prosseguia no afã a que se dedicara na terra. Tomando conhecimento do nosso interesse em conhecer algumas obras de beneficência, para ampliar o nosso aprendizado, o amigo Aurélio indicou-nos uma casa de amor dedicada ao repouso de pacientes saídos de hospitais, que antes ficavam ao desamparo, no difícil período da convalescença, principalmente aqueles que vinham de cidades interioranas para tratamentos cirúrgicos. Dando-nos corretas informações, demandamos o abençoado lar, em edifício moderno de 3 pisos, com diversos setores de atendimento aos sofredores do caminho, assim como realizando atividades doutrinárias do Espiritismo. Fomos recebidos, à entrada, por venerável benfeitor da humanidade, que deixara na terra uma obra incomum nas terras da antiga África Equatorial Francesa, e que também cooperava naquele ninho de amor. Surpreendidos pela sua presença, o sábio amigo percebeu-nos a perplexidade, e com naturalidade explicou-nos que o amor não tem pátria, elucidando. Quando jovem, vinculado à música erudita que dedilhava com brilhantismo no órgão, não vacilei em transferir-me das paisagens formosas do berço natal para o clima asfixiante das florestas africanas, em nome do amor de Jesus pelos seus irmãos infelizes. Depois da desencarnação, porque atraído pelo afeto dos fundadores daquele lar, um casal totalmente dedicado ao bem, na sua sublime expressão da caridade, concordar em participar do formoso ideal de serviço aos mais carentes. Conduziu-nos aos diferentes recintos, especialmente às enfermarias dormitórios onde se encontravam mulheres e homens em processo de recuperação dos tratamentos cirúrgicos a que foram submetidos, enquanto outros, que viviam nas ruas, ali encontravam o amparo que os predispunha à recuperação, para o retorno à vida social. Coincidentemente, naquele momento adentraram-se os fundadores, abnegado casal de servidores de Jesus, infatigáveis obreiros da beneficência. A senhora estava aureolada por delicada filigrana de luz, demonstrando grande sensibilidade mediúnica, enquanto o esposo, igualmente confiante no bem, dialogava a respeito das necessidades da casa que, no momento, experimentava algumas dificuldades econômicas, questão essa, porém, que não perturbava o seu programa. Visitando os enfermos, podemos constatar que alguns mantinham os vínculos com os adversários espirituais,
de que se iam libertando em razão das terapêuticas espíritas ali aplicadas, dos passes, da água fluidificada, das psicoterapias evangélicas, das desobsessões realizadas no centro espírita, em dependência própria. Amigos de ambas as esferas da vida encontravam-se ao lado de trabalhadores voluntários que se ofereciam para ajudar os irmãos internos até quando podiam retornar aos seus sítios de origem. Alguns familiares dos mesmos, hospedados em pensões modestas, nas proximidades, também os visitavam, agradecidos e tomados de santas vibrações de paz. Terminado o nosso périplo, agradecemos ao gentil espírito que nos recepcionou, e demandamos outras entidades socorristas, adquirindo experiências necessárias ao labor de autoiluminação, verificando, não raro, o desinteresse da criatura humana comum, preocupada com as suas próprias necessidades, assim como dos poderosos do mundo, muitos dos quais totalmente divorciados dos deveres da solidariedade, que devem viger em todos os corações. Permanecemos, também, por um pouco, visitando os antros da drogadição, nas quadras da cidade, nos jardins públicos, nos becos escusos, onde crianças se entregavam ao uso transtornador do crack, alguns apresentando já os sintomas dos desarranjos cerebrais em ressonância comportamental afugente. A paisagem humana, sempre agônica, despertava-nos os sentimentos de compaixão e de misericórdia, levando-nos à oração intercessória em favor de todos os dominados pelos vícios, os tombados nas urdiduras do mal que praticaram contra si mesmos em outras existências, quando se permitiram a luxaria, a soberba, o crime legal ou não, agora colhidos nas redes fortes das reparações inadiáveis pelo sofrimento a que faziam jus. As horas transcorreram com velocidade, e após a convivência útil com os ceareiros da bondade, retornamos ao núcleo em que nos hospedávamos. 22. Preparativos para a conclusão do labor. A noite, em especial, estava esplêndida, banhada pelas miríades de astros, quais diamantes estelares piscando-nos embora em festa. Sopravam as ânsias da natureza carreando ondas de perfume nos braços da leve brisa. Era primavera na região, e o solo, coberto de relva macia e plantas delicadas, exultava ante as bênçãos da vida. Nosso benfeitor, que demonstrava peculiar alegria, elucidou-nos que se fazia necessária uma revisão dos labores que havíamos realizado durante o período de 3 meses. Desde a primeira incursão assolada à região de Sumatra, na Indonésia, após a qual, com outros companheiros retornamos ao planeta querido para os trabalhos em torno das reencarnações durante o período da grande transição, culminando com as experiências ao lado dos irmãos profundamente equivocados e entregues ao mal. Outros serviços, que se encontravam programados nas regiões mais infelizes, que sediavam os espíritos rebeldes e contumazes na crueldade, ficariam para momento adequado, quando fossem estabelecidos os parâmetros socorristas para esse fim. Entre esses, receberia cuidados especiais a visita à região infernal em que se encontravam o Rabino Eliashim Ben Sadoshi e os seus súditos desvairados. O trabalho do bem, que não cessa nunca, prosseguiria em outras áreas, contribuindo para o progresso da sociedade do amado planeta. Após as instruções, como lhe era habitual, iniciamos a jornada visitando alguns dos muitos casais que se ofereceram para o programa das reencarnações dos convidados de Alcione, assim como dos ilustres missionários do passado, hora de retorno, ficando, para a etapa final, a instituição espírita onde nos sediáramos em outra ocasião, de modo a encerrarmos o compromisso assumido naquele reduto de amor e de caridade, onde incontáveis bênçãos eram prodigalizadas a todos. E evidente que a programação das reencarnações cuidava também daquelas normais no planeta, dos espíritos que retornavam em condições melhores para poderem participar da construção do novo projeto de iluminação das vidas, assim também apressando a transição. Milhões de espíritos terrícolas, portadores de títulos de enobrecimento,
encontravam-se assinalados para o prosseguimento de suas tarefas, conforme nos referimos anteriormente, renascendo neste período formoso de renovação e de esperança. Todos, certamente, estariam sob os cuidados especiais dos encarregados da nova era, de modo que ninguém pudesse sofrer qualquer tipo de impedimento, desde que se encontrando voltado para os compromissos relevantes e mantendo os propósitos de edificação interior. Não houve antes, em qualquer época, uma revolução espiritual de tal porte, graças ao significado de que se revestem estes magnos momentos da evolução espiritual das criaturas. A alegria dos responsáveis pelas reencarnações que, de alguma forma, receberam nossa contribuição, era imensa. Visitando-os e dialogando com os mesmos durante o parcial desprendido pelo sono fisiológico, participamos da sua emoção e dos seus anseios, a fim de que logo pudessem ter no regaço os filhinhos bem-amados, com eles trabalhando nos projetos da nova terra, do mundo de promissão. Nesses momentos, atingiam emoções que se convertiam em lágrimas de júbilos e de gratidão a Deus, pela relevância do compromisso espontaneamente assumido. A sublime concessão da progenitura para todos era portadora de um significado muito especial, porque facultava-lhes o desenvolvimento das emoções que se derivam da cocriação ao lado do excelso Criador. Por sua vez, os reencarnantes preparavam-se com afinco para corresponder às expectativas da investidura de que se faziam responsáveis. Qualquer clarão na escuridão e no tremedal chama a atenção, atraindo para sua luminosidade, portanto, para o seu epicentro, aqueles que se demoram na treva. Eles seriam, de alguma forma, os novos portadores dos padrões de comportamento moral e espiritual, enfrentando os desafios graves e as perturbações que seriam movimentadas com o objetivo de dificultar-lhes o avanço. Sempre ocorre esse fenômeno, que é resultado da rebeldia dos insensatos ante a serenidade dos portadores dos significados existenciais, que não se encerram com o túmulo. Em todas as épocas, os bons e nobres nos deveres foram malsinados, incompreendidos, perseguidos, sofrendo o sarcasmo e o repúdio de quantos se comprazem nas situações abomináveis em que permanecem. Nunca, porém, lhes faltarão, com certeza, os recursos originados no mundo espiritual de onde todos procedemos, a fim de que os empreendimentos superiores façam-se coroar do êxito anelado. Continuamos a ver a descida dos fascículos de luz na direção do orbe terrestre, representando os seres tutelares que penetravam na atmosfera planetária para o desempenho da grandiosa tarefa. Por outro lado, tomávamos conhecimento das ondas volumosas de horror e de sofrimento que esmagavam comunidades inteiras, asfixiando os ideais de muitos e fazendo derruir todas as construções que não estivessem com os seus alicerces fincados na rocha, conforme a expressão vigorosa de Jesus. De alguma forma, essa luta é bastante antiga, porque sempre houve bons e maus espíritos na Terra. Aqueles que elegeram o progresso como normativa existencial e aqueles que optaram por veredas diferenciadas, vinculando-se aos recomeços aflitivos e angustiantes. Já nos encontrávamos no recinto elegido para o encerramento da nossa excursão, quando o Dr. Silvio foi procurado por um dos membros espirituais da casa querida. Apresentando grave apreensão na face, o bondoso amigo solicitou a ajuda do benfeitor para um dos médiuns abnegados da instituição que, naquele momento, se encontrava em uma situação muito grave. Narrou, em breves palavras, o acontecimento, solicitando a interferência do generoso guia. Tratava-se de um assalto à mão armada, a um trabalhador de Jesus, encontrando-se ele ameaçado de morte por um bandido fortemente drogado. Orando, no crítica situação, havia recorrido à ajuda dos seus mentores, e, por isso, a sua prece foi ouvida, chegando até nós. Sem mais delongas, o benfeitor convidou-nos a acompanhar o intermediário da solicitação e, deparamo-nos numa rua de péssimo aspecto,
em sombras densas como decorrência dos fluidos deletérios de que se vestia a região dedicada ao comércio da carne humana. O assaltante exigira que lhe fossem entregues o relógio, o telefone celular, o dinheiro, e estava em dúvida se o mataria ou o deixaria no corpo, quando nos acercamos da cena perigosa. A arma oscilava na sua mão trêmula, mantendo o dedo no gatilho em posição de disparo. Vitimado por terrível obsessor que o infelicitava, o jovem adicto, usuário de drogas fortes, recebia a inspiração cruel do adversário para que ceifasse a vida daquele que se lhe fizera vítima indefensa. Nesse momento, Dr. Silvio dirigiu o pensamento na direção do desencarnado cruel e admoestou-o, informando que ele seria responsável por ambas as existências, tanto a do assassinado como a do assassino. Queria adicionar mais essa hediondez ao seu currículo nefasto. Com austeridade, tocou na fronte do assaltante, que se encontrava sob a ação do malfeitor desencarnado, logrando interromper o fluxo da inspiração inferior, enquanto pôs-se a induzi-lo a que interrompesse o que se converteria em latrocínio. As descargas de energia do Dr. Silvio atingiam-lhe os chakras coronário e cerebral, produzindo a liberação momentânea do adversário frio e inclemente, e, de imediato, impôs-lhe uma nova onda de energia vigorosa no centro cardíaco, que teve o efeito de produzir-lhe um grande choque emocional, fazendo-o derrubar o revólver, fazendo-o tombar em seguida vitimado por uma hipotensão circulatória. Evandro, o médium aturdido, percebeu a interferência do abnegado benfeitor, refez-se do choque, recuperou os seus objetos e, teleguiado pelo guia, afastou-se do local tenebroso em que se encontrava. Dominado por diferentes emoções que agora o visitavam, começou a recordar-se do motivo que o levara àquele lugar umbralino, dando-se conta de que o seu era um objetivo cristão, caridade a uma jovem mulher em estado lastimável no catre miserável do pardieiro onde, anteriormente, vendia o corpo exausto e descarnado, vivendo os últimos momentos da atormentada existência terrestre. Não era a primeira vez que a visitava, desde quando foi informado da degradação da sua existência, levando-lhe socorros alimentícios e moedas para a sustentação do corpo fragilizado e vencido, enquanto o anjo da morte rondava-lhe os dias de sofrimento. As lágrimas escorreram-lhe dos olhos semiabertos, enquanto lhe podíamos ler os pensamentos caracterizados pela compaixão, mas inspirado pelo mentor gentil, tomou o rumo do lar. Ainda é um grande desafio a ação do bem no mundo tumultuado da atualidade. Nem por isso, devem desanimar aqueles que se dedicam à prática da caridade e ao exercício do bem-fazer, porquanto, se existem os carrascos do além, sempre dispostos ao crime hediondo, também pululam os anjos tutelares, vigilantes e rápidos, na execução da legítima fraternidade. Pouco depois, o alvoroço tomou conta do sórdido reduto, quando alguém viu o jovem desmaiado que, nesse momento, despertava, alquebrado e ainda sob o efeito da drogadição e do choque vibratório que experimentara. Como era conhecido na área, logo o caso foi encerrado, após alguns comentários desairosos, e o local voltou à sua condição tenebrosa de reduto do crime e da vulgaridade. Concluída a nova tarefa, retornamos ao seio generoso da casa espírita, onde fomos recepcionados pelo mentor e diversos colaboradores, inclusive, o guia espiritual do nosso Evandro. A noite seguia alta e as ruas lentamente ficavam desertas, movimentadas por alguns transeuntes retardatários. O santuário que nos acolhia estava envolto em peregrina luz safirina que o inundava em todos os recantos. Trabalhadores desencarnados encontravam-se presentes, porque foram informados do encerramento das nossas atividades na atual conjuntura, bem como diversos médiuns e amigos de Jesus, em desdobramento parcial pelo sono fisiológico. Igualmente ali se encontravam desejosos de participar das nossas despedidas. Conduzidos ao salão de conferências e de estudos, que se encontrava repleto,
O caroável guia da casa convidou o nosso benfeitor a sentar-se à mesa diretora, enquanto fomos conduzidos a lugares reservados à frente e os demais convidados acomodavam-se nos assentos para eles reservados. Um mezanino elaborado por energias espirituais, ao fundo, apresentava-se, também,